E aí galera, tudo bem? Então, no vídeo passado, a gente viu a evolução dos três primeiros modelos atômicos, onde viu o modelo de Dalton, certo? Que ele consolidou a ideia do átomo, onde depois viu o modelo de Thomson, que incluiu a presença de uma partícula positiva chamada próton e uma partícula negativa chamada elétron, e por último a gente viu o modelo de Rutherford, que ele tratou da organização dessas partículas dentro do átomo, onde uma pequena região do espaço concentrada ficariam os prótons, chamada de núcleo, certo? E ao redor do núcleo ficaria uma região chamada de eletrosfera, onde ficariam os elétrons. Então, esse modelo ele ficou consistente por algum tempo. No entanto, havia um problema. Quando for ser determinada a relação da carga-massa da partícula alfa, foi verificado que pela carga, na partícula alfa teria a presença de 2 prótons, certo? No entanto, quando foi determinada a massa da partícula alfa, é como se ele tivesse 4 partículas pesadas no núcleo e não apenas 2. Esse problema ele só foi resolvido em 1932, quando James Chadwick ele descobre o nêutron, que seria uma partícula sem carga, e ela teria uma massa aproximadamente igual à do próton. Então, a partir desse momento, a gente tem uma mudança da nossa organização atômica. Temos a presença do núcleo, só que agora, em vez de ter só prótons, ele passa a ter duas partículas, os prótons e os recém-descobertos nêutrons. Aí, em volta desse núcleo, a gente mantém a nossa eletrosfera com apenas os nossos elétrons. Então, aqui a gente tem um quadro resumo que tem praticamente as informações mais básicas entre as três partículas que constituem o nosso átomo. Então, com relação ao símbolo químico, os prótons são representados pela letra Z, os nêutrons pela letra N, os elétrons pela letra E. Com relação à carga em unidades eletrônicas, essa carga é um valor de carga mais simplificado. Então, os prótons eles vão ter carga mais 1, o nêutron, pelo próprio nome, não tem carga, e o elétron tem carga menos 1. Com relação à massa, em unidades de massa atômica, aproximado, com uma casa decimal só, a gente tem que a massa do próton é aproximadamente igual à do nêutron, sendo igual a 1, certo? Na prática, a gente vê quando aumenta o número de casas decimais que a massa do nêutron é um pouquinho maior do que essa massa do próton. E a massa do elétron, quando a gente compara com a massa dos dois anteriores, vai ver que ela é muito pequena. É em torno de 5,5 vezes 10 a menos 4 unidades de massa atômica. Tranquilos? Então a gente viu na seção anterior que os átomos eles têm três subpartículas, certo? Prótons, elétrons e nêutrons. Como é que a gente representa isso no elemento químico? Então, esse diagrama aqui ele mostra mais ou menos a representação de um elemento químico, onde X vai ser o símbolo químico do elemento. Então, o que é esse símbolo químico? É a sigla, certo? Normalmente é uma letra ou duas letras que representam o elemento químico, certo? Então, se tiver H, automaticamente quem seria esse elemento químico? Hidrogênio. Se tiver Li, quem seria esse elemento químico? Seria o lítio. Se tiver O, quem é esse elemento químico? É o oxigênio. No canto esquerdo inferior, a gente tem um número, certo? Que ele vai ser representado aqui pela letra Z. Professor, o que é essa letra Z? Essa letra Z é o que a gente chama de número atômico. E o que seria esse número atômico? É a mesma coisa que o número de prótons, as partículas positivas que compõem a matéria. Certo? O número de prótons, ou número atômico, é quem define a identidade do elemento químico. É como se fosse o CPF. Então, toda vez que o número atômico for 1, o elemento obrigatoriamente é hidrogênio. E vice-versa. Se a sigla do elemento for H, hidrogênio, automaticamente o número atômico tem que ser 1. Então, são duas coisas que estão correlacionadas. Além dessas duas representações, a gente vai ter uma terceira, que é a letra A. Professor, o que é essa letra A? É o número de massa. Seria uma massa atômica aproximada do átomo. Então, o que seria essa massa atômica? Seria você somar a massa de todas as partículas que compõem aquele átomo. Então, você pegaria a massa da partícula vezes a quantidade. Então, massa do próton é 1, multiplicado pela quantidade de prótons, mais a massa do nêutron, que é 1,
multiplicando a quantidade de nêutrons mais a massa do elétron, que é 5,5 vezes 10 a menos 4, vezes a quantidade de elétrons. Como o átomo que tem a maior quantidade de elétrons, ele tem apenas 118 elétrons, se você multiplicar 118 por essa quantidade, ou 5,5 vezes 10 a menos 4, vai verificar que a quantidade de elétrons ela influi muito pouco na massa do elemento. Então, esse termo aqui ele pode ser negligenciado, certo? Você não precisa contar. Então, se eu fizer aqui, basicamente eu vou achar que o número de massa ele vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Alguma dúvida até aqui? Vamos lá para frente. Então, nessa representação explícita, a gente já viu três coisas. O X, que é o símbolo químico, o Z, que é o número atômico, o A, que é o número de massa. Existe uma quarta representação que, em geral, ela pode ser representada aqui em cima no canto direito. Que representação é essa? É chamada de carga. O que é a carga média, professor? Ele é o balanço de carga de um elemento. Como assim? A gente vê que um elemento químico, a gente tem as partículas positivas, os prótons, e também tem as partículas negativas, os elétrons. Então, a carga ela vai medir a relação entre a quantidade das duas cargas. Se por acaso essas cargas não forem iguais, a gente tem o que a gente chama de íons. E esses íons podem ser de dois tipos, os cátions e os ânions. Qual é a diferença, professor? Os cátions eles vão ser espécies que têm uma quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons. O ânion vai ser o contrário. É uma espécie onde a quantidade de elétrons ela vai ser maior do que a quantidade de prótons. Se não apresentar carga, ou se a carga for igual a zero, a gente tem o que a gente chama de átomo. Tem gente que chama aqui de átomo neutro, mas é a mesma coisa. Obrigatoriamente, pela definição de átomo, o átomo tem que ser neutro. Tranquilos? Então, essa carga ela vai ser dada pela diferença de partículas positivas menos o número de partículas negativas, ou seja, número de prótons menos o número de elétrons. Então, das três partículas subatômicas, nesse tipo de representação, a gente só viu aqui, só viu uma, que é o número de prótons. Mas, professor, e o número de elétrons e o número de nêutrons? Como é que a gente faz? Essas representações elas não vão ser dadas de forma explícita, ou seja, escrito de imediato. Ela vai ser dado como? Na forma de uma representação implícita. Professor, como é que a gente pode achar o número de elétrons? Através do valor da carga e do número de prótons. Se a carga é o número de prótons menos o número de elétrons, a gente pode trocar a posição do número da carga pelo número de elétrons e chegar nessa relação aqui. O número de elétrons ele vai ser igual ao número de prótons menos a carga. Beleza? Já se você... Como é que eu determino, professor, o número de nêutrons? O número de nêutrons está associado a essa relação aqui, com o número de massa e o número de prótons. Então, para determinar o número de nêutrons, é só pegar o número de prótons que está aqui nessa relação e passar para o outro lado. Ele vai passar com o sinal de menos, então o número de nêutrons vai ser a diferença entre o número de massa e o número de prótons. Tranquilos? Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, primeiro exemplo. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons no átomo de prata. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos ver a representação. Vou colocar aqui em cima do lado da representação atômica para a gente ter uma noção. Então, a gente vai ter um número no canto inferior, certo? Vai ter um número no canto superior e aqui do lado direito não aparece nada. Quando não aparece nada, a gente subentende que esse valor aqui é zero. Então, vamos lá. Então, quais são as representações explícitas que a gente tem? A gente sabe que o número atômico é 47. Isso aqui vai representar o quê? O número de prótons. A gente sabe que o número de massa vai ser 108.
Isso aqui vai ser o quê? O número de prótons mais o número de nêutrons. Então, daqui a gente já pode determinar quanto é o número de nêutrons, né? O número de nêutrons vai ser a massa menos o número de prótons, ou seja, 108 menos 47. Então, daqui a gente acha que o número de nêutrons vai ser 61. A gente tem também na informação explícita que essa carga é igual a zero. Professor, o que é a carga? Relembrando, a carga ela vai ser igual ao número de prótons menos o número de elétrons. Se a carga é zero, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Passando esse E para o outro lado, mudando o sinal, e vai concluir que o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons, que nesse caso é 47. Beleza? Vamos para a próxima. Próximo exemplo. O íon de um determinado elemento químico de massa 37 apresenta 18 elétrons e carga menos 1. Determine o número atômico e o número de nêutrons. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem o número de massa, que é 37. A gente tem o número de elétrons, que é 18. E a gente tem uma carga, que é igual a menos 1. Então, através dessas relações, a gente consegue determinar quem, gente? Se vocês olharem direitinho, se você tem o número de elétrons e a carga, você consegue determinar o número de prótons. Aonde o número de prótons ele vai ser o quê? Vai ser a carga. Passando o elétron para o outro lado, ele está com sinal negativo, ele vai ficar com carga, sinal positivo. Então, vai ser a carga mais o número de elétrons. Então, esse número de prótons ele vai ser igual a quanto? Quanto é a carga? Menos 1, e o número de elétrons é 18. Então, aqui a gente vai concluir que esse número de prótons é igual a 17. Tranquilos? O que falta agora? Já achamos o número de prótons, que é a mesma coisa que o número atômico, importante lembrar. E agora a gente falta determinar o número de nêutrons. O que eu tenho de dado agora? Eu tenho de dado o número de massa e o número de prótons, certo? O número de nêutrons vai ser a diferença entre o número de massa e o número de prótons. Portanto, o número de nêutrons vai ser o quê? Número de massa 37 menos o número de prótons, que é 17. Então aqui a gente conclui que tem o quê? 20 nêutrons, certo?